O menino acorda no meio da noite e pergunta ao seu pai: Pai, é possível sonhar quando está acordado? Aí o pai responde: é possível sonhar quando está acordado. O pai volta a estudar e o menino volta a dormir. De repente o menino acorda de novo e vai até o pai e pergunta: Pai, se eu estou no sonho, quando estou dormindo e agora acordado, como eu vou saber que eu não estou sonhando? E o pai responde: toda vez que você fizer esta pergunta, você não está sonhando. Ou seja, quem olha para dentro, quem olha para fora, Jung, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Essa história, o que ela quer falar com a gente? O que ela quer falar com o nosso eu mais profundo? Que é preciso coragem para receber mais da vida. Coragem para ser quem nós somos. As emoções sempre existirão. As emoções, elas geram reações químicas no nosso corpo e muitas vezes nós as sentimos, né? Ou seja, quando nós sentimos a emoção, nós damos sentido a ela. E aí a gente pode se identificar com essa emoção. Por exemplo, volta meu exemplo. Você e nada é a mesma coisa. Qual é a emoção que era presente em minha vida? O medo. O medo, eu passei a senti-lo, né? Nós vamos sempre precisar sentir as emoções para dar um sentido a ela, né? E depois dar um significado. Então eu sentia medo. E ao sentir medo, eu dava um significado. Nossa, isso significa que eu não sou bom. Então, porque eu não estou conseguindo. Então eu queria controlar tudo. O medo sempre anda junto do controle. E aí eu tentava controlar, fazer o meu melhor planejamento, estratégias, plano de ação, reorganizando isso aqui, pacote completo para tudo ficar perfeito. E aí agora que está tudo perfeito, eu posso dar o segundo passo. Porque na verdade, o meu maior medo era fracassar. Porque se eu fracassasse, eu iria acreditar na mentira que o meu pai me contou. Que eu e nada era a mesma coisa. Só que hoje tudo tá no nada, né? Então até que é bom eu e o nada ser a mesma coisa, né? Nada no sânscrito significa som. E eu trabalho com sound healing, né? Então assim, são as coisas maravilhosas da vida. Você e nada é a mesma coisa. Você e o som é a mesma coisa. Ressignificando aqui a frase. Mas então, quando eu dou um novo significado, eu não me identifico com a forma que aquela emoção, ao ser sentida, né, a ser dado um sentido para ela, ela acabou criando uma realidade. E aí você acaba vivendo na realidade da pessoa medrosa, a pessoa insegura, a pessoa que precisa de muito para ser feliz e que quer controlar tudo, que tem muitas vezes um mecanismo de defesa que é muito presente na pessoa medrosa, que é da intelectualização. É aquela pessoa que tem as respostas para tudo, ela sempre cita aquele livro, aquela página ou aquele versículo da Bíblia, ela sempre é uma boa conselheira, aí ela vai muitas vezes para o papel do salvador da pátria, aí é o pacote completo para você se emaranhar e se esconder de você e se identificar com esse eu medroso aqui do exemplo. Mas, Vitor, então vamos lá. Como eu desperto a consciência para ter uma autorrealização em mim mesmo, se eu me considero um eterno insatisfeito, mas mesmo sabendo de tudo que você está me falando aí, na primeira aula e tudo mais, não sei, parece que não flui, cara. Número 1. Eu sempre com a tríadezinha para grudar na sua mente. Número 1. Decisão. Você precisa dar a cisão.
e fazer com que o motivo da sua ação seja o entusiasmo. Entusiasmo significa cheio de Deus. Decisão, dar a cisão e não olhar para trás. Seguir na direção que faz sentido para o seu coração. Número 2, disciplina. Ser um discípulo de si. Discípulo de si. Número 3, domínio. Domínio das suas emoções. O poder vem do domínio das suas emoções. O poder interno. O poder interno. O poder interno. O que é o poder interno? É quando você tem a força instintiva conectada ao poder intuitivo. Então, isso é o seu poder interior, né? O sopro intuitivo e a força instintiva. Que aí você consegue equilibrar a emoção com razão. Né? A emoção chega, você a sente, dá um sentido. Se ela não for saudável devido à tua história de vida, você ressignifica e aí aplica o quantitativo energético na sua vida racionalmente, mas sempre motivado pela ação do coração. Então, na primeira aula, nós vimos o quê? Nós vimos que é de suma importância que a gente ouça esse eu verdadeiro, para que a gente sirva a nossa alma, para que o ego seja um instrumento afinado do bem e sutilize o nosso processo psicológico nessa vida. Que todos nós temos um processo psicológico árduo nessa vida. Então, o ego, ele sublima quando ele está a serviço da alma. Ele sublima esse processo e ele sutiliza a nossa caminhada. E aí você vai celebrando, calibrando, equilibrando, cocriando, manifestando e expressando quem verdadeiramente você é, com coragem. E agora, para dar continuidade à nossa aula, eu vou citar algumas frases aqui para você guardar no seu coração. Josué 1:9, é uma frase bíblica. Seja forte e corajoso. O que isso quer dizer? Na verticalidade, você se coloca no mundo. É uma educação vertical, uma educação interior, olhando para dentro e para cima, para dentro e para cima. Seja forte e corajoso, olhar para dentro e para cima, para dentro e para cima, para dentro e para cima. Ponto final. Caminhar para frente. Sem se identificar com a tua história. Às vezes a melhor história da sua vida ainda está por vir. E a gente fica se identificando com aquela história, aquela sofrência que muitas vezes, nossos pais nos contaram, ou fomos caçoados na escola, enfim. Essas coisas, essas palavras malditas que ficam grudadas em nós. Outra frase, não se sinta prejudicado e você não será. Essa frase é do Marco Aurélio. E uma coisa que também eu sempre falo nas aulas de yoga, o medo, ele é do corpo. O medo é do corpo. E a entrega é da alma. O medo, ele tem o lado do medo que se conecta a ser cauteloso, né? O lado mais psicológico, mas o medo instintivo, ele é sobrevivência. Eu tô com medo, eu quero correr. Então ele é do corpo. E a entrega é da alma. Bom, mais uma frase. A vida, se bem empregada, é suficientemente longa e nos foi dada com muita generosidade para a realização de importantes tarefas. Sêneca. Nós precisamos entender que existe o propósito de vida profissional, pessoal e espiritual. E eles se conectam, eles dançam entre eles.
E esse grande presente da vida espera da gente mais da vida que habita em nós. Por isso, é preciso você descansar no teu ser e não soltar o teu ser, porque o movimento de soltar, quando você solta, você volta. O que seria não soltar o ser? É um loop interno, solta, volta, solta, volta, solta, volta, já acontecendo dentro de você, quando você não solta o ser. Quando você solta o ser, fica muito difícil voltar, porque o teu ego vai correr rapidinho para o ter. E lembra da primeira aula, se você não saber não ser, fica difícil você ter verdadeiramente a nutrição da vida. E aí as pessoas correm por ter quando elas soltam o ser. Então seja um ser humano sentindo verdadeiramente o que precisa ser sentido e que faz sentido para o teu coração, para que você continue na sua missão em paz. Uma outra frase aqui, estamos caminhando ao fim da nossa aula. Cadê? Aqui é um poema que eu quero compartilhar com vocês que diz: a alma é a fonte, as coisas criadas os rios, enquanto a fonte jorra, correm os rios. Tire a cabeça todo o pesar e sorve os borbotões a água deste rio, que a água não seca, ela não tem fim. A vida não tem fim, o fluxo da vida ele continua. E para a gente ter mais da vida, tem que girar a torneirinha das prisões emocionais, dos cativeiros mentais, que está diretamente relacionado. Pensamento e emoção é uma dança só. O corpo é só um alerta, que diz sempre para a gente, olha, a coisa não está indo bem. Bom, então, meus queridos, minhas queridas, eu espero que essa aula que fala sobre autorrealização tenha feito sentido para você, que você possa tomar a decisão, dar a decisão na sua vida, para que saia dessa insatisfação. O que seria tomar a decisão? Tomar a decisão de ser você. De ser você. É um exercício ser você. Desidentificando desse eu menor e descansando no teu ser, dando a direção que faz sentido para o teu coração, seguindo com disciplina, com diligência e com domínio das suas emoções, para que você consiga caminhar para o que nós falaremos na última aula, a liberdade emocional. Porque a gestão emocional é você ter uma auto-observação, né? Você entender ali a dança das emoções, quando o outro está falando, será que eu já estou aqui na minha cabeça programando o que eu vou responder quando o outro fala? Eu tenho esse mecanismo de defesa, quero controlar as falas das pessoas. Será que uma fala maldita que chega para mim, eu não consigo respirar e dizer, isso pode me atravessar, eu extraio aprendizado, mas isso não sou eu? Isso é gestão das emoções. A inteligência emocional é quando eu entendo que o não é um guardião. É quando eu não navego mais na culpa, no medo, na vergonha. Mas a liberdade emocional é ser quem você é. Tá bom? E para terminar, eu vou deixar um poema aqui para vocês. Vamos lá. Poema meu. Consistência. Desejo ardente, coragem, sendo coerente, calibragem, decisão, quebrando a inércia, sapiência, buscando excelência, permanência, direção, competência, garra e coração, alinhamento, modo aprendizado, pensamento de acordo com o objetivo, disciplina, sacrifício, precisão e manifestação, autoconhecimento, afiando o machado, propósito, clareza, foco e resultado, progresso, na sua vida, seja quem você é. Te espero na terceira aula.